Olá! O Congresso Nacional já aprovou grande parte do pacote de ajuste fiscal enviado pelo governo federal. O próximo desafio será ampliar a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês. Essa mudança entraria em vigor em 2026. O governo argumenta que o projeto traz justiça tributária, pois permitirá maior capacidade de consumo às famílias brasileiras, mexendo com a economia do país. A ampliação da isenção do imposto de renda seria compensada com o aumento da taxação de pessoas com rendimentos superiores a R$ 50.000 mensais. Essa medida serviria para equilibrar o sistema tributário, gerando mais recursos para o governo sem sobrecarregar a população de baixa renda. Mas será que haverá maioria aqui na Câmara para aprovar o aumento da taxação dos ricos? Para conversar sobre esta equação de reduzir impostos de um lado e aumentar de outro, eu converso com o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, um especialista no tema tributário. Aqui conosco também o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, da base do governo Lula, portanto. Olá, deputado, muito bem-vindo. Olá, deputado Bongás, muito bem-vindo também. Eu queria começar com o deputado Rauli, perguntando o que o senhor acha que a oposição, de uma forma geral, como o senhor acha que ela está vendo essa isenção do IR para pessoas que ganham até R$ 5.000? Bom, eu que sou oposição mais moderada, né, mais centrada, né, eu sou favorável, sim, porque as famílias que ganham menos no Brasil chegam a pagar o dobro de impostos das famílias ricas. Isso se deve à alta participação da tributação no consumo sobre as famílias. O Brasil tem um sistema tributário sui generis, né? Ele é chamado de manicômio tributário e também o mais injusto do planeta Terra. A base do consumo no Brasil, que são os impostos e contribuições que vão para os preços finais, quais preços? Tudo aquilo que as famílias compram no dia a dia, no ano todo. 75% da arrecadação de impostos no Brasil, da União, Estados e municípios, vem dos impostos chamados indiretos. O ISS municipal, o ICMS estadual, o IPI, o PIS, COFINS, que são federais, as contribuições que estão na folha previdenciária, empregado, empregador, fundo de garantia, salário de educação, fundo rural, sistema S, UF. Então, todos esses tributos, eles são cobrados, a maioria deles nas empresas, e das empresas vão para os preços. E como vai para os preços, as famílias pagam mais. Ou seja, as famílias que ganham menos, um salário, 2, 3, até R$ 5.000, por exemplo, chega a pagar, de 2 salários, chega a pagar 50% de imposto direto e indireto. E uma família que ganha acima de R$ 50.000 não chega a 25% de imposto. Então, as famílias que ganham menos pagam o dobro. Por isso que eu venho há anos trabalhando, primeiro, a simplificação da base de consumo, que aprovamos, que vai ser a soma desses impostos que eu citei, numa única cobrança, ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, uma cobrança única, nacional, destino, alíquota por fora, cobrança automática, que acaba com a guerra fiscal entre os estados, acaba com a guerra fiscal entre os municípios, acaba com todo tipo de renúncia fiscal desses 5 impostos, acaba com a inadimplência e esmaga a sonegação. Então, finalmente se chegou a essa questão de consertando do destino, essa base, né, nós colocamos alguns elementos a mais na reforma, né? O cashback é a devolução do imposto para as famílias de baixa renda. Então, o cashback, que é a devolução do imposto para as famílias de menor renda. Isso é um instrumento poderoso de justiça fiscal. E tem também os concursos de nota fiscal, que serão diários, sabe? O concurso da nota gaúcha, nota Paraná, aqui a nota legal, São Paulo a nota paulista. Aqui vai ter no Brasil um programa para cada estado de prêmios diários. Então, vamos falar do cashback, além das alíquotas reduzidas para comida e remédio. Então, essa base do consumo, ela vai ser mais justa e mais social. Só que a base da renda,
ela dá 21% da arrecadação, 75% com 21%, mais 4 e pouquinho por cento da patrimônio, que é o IPTU, IPVA, ITR, TCMD e ITBI. Somando 100% da arrecadação, em média 33% do PIB. O imposto de renda pessoa física no Brasil e jurídica, ele arrecada muito pouco perante, por exemplo, a nação mais rica do mundo, Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, 50% da arrecadação vem do imposto de renda pessoa física e jurídica. 50% contra 21%. Então, o americano, quanto mais ganha, mais eles cobram. Em compensação, eles cobram bem menos no consumo, 40%. E 10% da arrecadação americana é do patrimônio, o dobro do Brasil. Então, o modelo Brasil, além de ser anarco-caótico na quantidade, na péssima qualidade dos impostos, né, ele também é equivocado, errado no peso. Agora, como conserta isso? É muito difícil a curto prazo. A medida de isentar as famílias e pessoas de R$5.000 é de justiça social e fiscal. Então, tem que compensar, porque você saiu hoje, nós estamos com 2 salários, 3.000 para 5, é preciso cobrir essa renúncia. Então, quem ganha 50 mil, 60, 70, 80, 100, 200, tem 1 milhão, tem 2 por mês. É desses que nós temos que cobrar. Pois é, deputado Bongás, justamente sobre essa compensação do governo, eu queria saber se o governo está preparado para dar essa compensação e o que mais que está preparado para compensar esse dinheiro que a União vai deixar de arrecadar. Não, eu queria te saudar todos os que estão acompanhando, de uma forma muito especial o Raul. Raul é uma pessoa que todos nós respeitamos muito pela sua dedicação, pelo debate histórico já também como secretário de Fazenda no Estado, né, que foi no seu Estado. Então acho que essa questão é muito importante. Eu tenho pleníssimo acordo. Nós temos, diferente de outros países mais desenvolvidos, maior incidência de tributação sobre comida. Então, se um rico compra 1 quilo de arroz e de feijão e o pobre compra 1 quilo de arroz e feijão, pagam o mesmo imposto. Então, já que tem mais pessoas do povo, pagam mais imposto os pobres do que os ricos. Então, essa é uma questão básica. Eu gostei muito dessa fala inicial, que praticamente foi uma aula, vamos dizer assim, nesse aspecto eu quero lhe parabenizar. Segundo aspecto, se então nós queremos inverter e ter simplificação, em primeiro lugar, que foi o aspecto vitorioso que nós tivemos da reforma tributária, do IBS, CBS, do IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado, e a cobrança no destino, que é outra coisa para evitar isso que foi dito da guerra fiscal, que porque senão há muito tempo sem sim, definição. Os municípios abrem mão de absolutamente tudo, terreno, luz, água, infraestrutura, todos os tributos. Uma empresa rica vem se instalar, não ajudam os demais, depois essa empresa rica usufrui seus benefícios, leva para fora desse município, para fora do país, né? E depois, se ela quer continuar, ela faz uma chantagem para continuar de novo, e o povo paga o imposto para 2, 3 grandes ricos, porque é cobrado imposto mais onde a fábrica está instalada. Então, tu concentra, além do tema da desconcentração que tu vai ter nos grandes centros, isso também ajuda para acabar efetivamente com a guerra fiscal. É lá na ponta, é lá que o cara compra, que tem que ter posto de saúde, tem que ter estrada boa, tem que ter atendimento de educação, é assim que vai funcionar. Então, isso é uma grandíssima vitória. Mas tudo isso ainda foi sobre o consumo. Nós não estamos taxando a outra parte, que é renda, que é patrimônio, que é herança, que é dividendos. Isso nós ainda não entramos. Nós agora estamos entrando, e essa é a proposta acertada do governo do presidente Lula, de entrar numa parte que dialoga com o imposto de renda. E o imposto de renda no Brasil, né, Raul, já tinha uma cobrança de 37%, 35%. Isso aí foi mudado em governos anteriores, que reduziu para a tarifa máxima 27,5%. Então, se o Brasil deixou de participar tão fortemente na arrecadação, como em outros países, como a Raul citou, por causa disso, nós reduzimos. O máximo era 35%, reduziu para 27%. Então, os mais altos salários não pagam tanto. E a grande injustiça é que tem poucas faixas no imposto de renda. Nós deveríamos ter mais faixas no imposto de renda, porque rapidamente, com R$ 1.900, quando o Lula assumiu agora, nós já pagamos imposto de renda. Isso é salário, gente. Isso não é para pagar imposto de renda. Então, nós isentamos até 2 salários mínimos. Agora vai ter uma nova modalidade que reajusta para chegar nos 2 salários mínimos, que era 2.814. Agora o salário foi para 1.518, então vai passar dos 3.000. Essa modalidade que vai ser corrigida ainda agora. Mas tem o compromisso de chegar a 5.000. Só que isso
sozinho não devia acontecer também mais faixas, aumentar os de cima. Mas para compensar, e esse é um tema importante, para compensar o que o governo vai deixar de arrecadar, porque vai ajudar os de baixo, do andar de baixo, da classe média baixa, até 5 mil, isso vai dar 35 bilhões por ano. 35 bilhões. Isso e aí mesmo. o Raul já fez um comentário aqui. É correto que as pessoas que têm acima de 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil, possam contribuir mais, porque é menos de 1% da população brasileira. Isso é o que o governo vai deixar de arrecadar se conseguir passar esses 5 mil. Exatamente. E aí esse limite. Isso. E aí vai o essa meu isenção alerta. até esse limite. Aí vai o meu alerta, e esse é o debate, e é o alerta que eu estou fazendo, e é o debate que originou o debate de hoje, que é a sua questão. Isto vai passar aqui? Aí eu estou com receio. Porque a tendência, ninguém vai discordar que tem que isentar até 5 mil. Ninguém vai discordar. Agora, para ter o desconto de 5 mil, só é possível se eu cobro os andares de cima. Então, eu estou numa campanha, todo o tempo, desde o início, Raul, eu estou falando o seguinte, ó, trabalhadores, são 70 milhões de brasileiros, 70 milhões, isso não é pouca gente, que vai ser beneficiada com a isenção até os 5 mil reais. Essas pessoas vão ter que nos ajudar aqui na Câmara, porque o lobby do alto salário vai ser muito forte. E eu quero que essa Câmara vote isenção dos 5, cobrando acima de 50. Esse é o assunto. Eu estou alertando também. O senhor gostaria que fosse uma coisa ligada à outra, Ligada no mesmo projeto? Ligada a outra. E as pessoas, o projeto vai vir assim. O projeto não veio ainda, mas ele Já vai vir assim. Ele vai vir assim. Só que nós precisamos aprová-lo integral. Não adianta nós só aprovar a isenção até 5 mil e não fazer a taxação dos altos salários. Então, eu estou mais ou menos pensando assim, ó, você quer os 5, taxa os demais de 50. Senão não vai ter os 5. Então, é isso que nós precisamos dizer claramente para as pessoas, porque todos estão pedindo equilíbrio fiscal. Bom, vai estar uma queda aqui de 35 bilhões. Mas tem 70 milhões beneficiadas, então é muito justo que essas nos ajudem para convencer os colegas parlamentares aqui, para que a gente possa aprovar isenção de 5 com a taxação para manter o equilíbrio e fazer o que o Raul já disse, eu concordo plenamente, justiça tributária. Precisamos começar a fazer justiça tributária, porque isso... Quem não vai pagar, digamos, para o leão, nesse caso, imposto de renda, ele vai na padaria, vai no mercado, vai na farmácia, vai pagar uma conta, vai comprar um tênis melhor, vai pagar... enfim, é isso que nós queremos. Isso é acionamento da economia. O senhor que conversa tanto sobre esse assunto há décadas, deputado, então o senhor deve estar conversando com seus colegas aqui dentro. O que o senhor acha que haveria de receptividade aqui dentro, vindo o projeto dessa forma e tendo que os mais ricos também pagarem mais? Isso é um princípio de justiça fiscal e de justiça social. E faz parte, né, do processo de todo homem, toda mulher, né, em qualquer país do mundo que ele estiver, que ele ganhe acima da renda per capita, quer dizer que ele está tendo um ganho acima da média daqueles que ganham abaixo da renda per capita. Então, por isso que o imposto de renda foi criado há mais de 200 anos, ele é um imposto já consagrado, né? Ele só não é tão antigo quanto o imposto patrimonial, né, que vem lá, e o imposto de circulação, né? Um imposto muito antigo, o imposto de renda. Tratar os desiguais desigualmente. Ganha mais, paga mais. Porque o país é oferecido a essas pessoas, né, que moram no país, pessoas pobres, remediada, classe média baixa, classe média alta e ricos e muito ricos. Então, se você faz um projeto de lei, como está sendo proposto, que até 50 mil está protegido, né, é o mesmo 27,5, com uma diferença, os funcionários públicos, federais, estaduais, municipais, deputados, senadores, estaduais, que ganham até essa quantia, pagam 40% de imposto, 27,5% de imposto de renda e 14% de previdência. Já pagam. Eles não têm essa contribuição toda. Tá? Então, esse salário, esses ganhos, esses rendimentos, né, acima de 50... Mas aí é uma contribuição diferente, porque eles estão contribuindo para a previdência e para ter um retorno mais o caixa é único, né? O caixa é único. O caixa da União é único, né? Tanto para todas as receitas que têm
tanto dos servidores públicos quanto de pessoas físicas, jurídicas. O Caixa Nacional é único. Então, só estou dizendo que já paga. Então, o que eu quero dizer é que esse salário de 100 mil por mês, sem dúvida, esse cara tem que pagar 40% de alíquota. Agora, você que está ganhando 20 mil, 30 mil, tem que ficar onde está, né? E, se possível, fazer uma escala, né, uma rampa, né, progressiva, né? E uma outra ideia que eu trabalho há muitos anos é o consumo. Como o nosso modelo vai ser todo eletrônico, de nota fiscal eletrônica, de cobrança eletrônica, a Receita Federal, estaduais e municipais terão o controle de todo o gasto do país. Todas as famílias, todo o gasto de cada pessoa física pela nota fiscal com o CPF. Vai ser obrigado a tirar a nota fiscal com o CPF. Então, nós teremos quanto que pagou de imposto de consumo cada pessoa, cada família, da menor à mais alta família do Brasil. Então, você vai poder fazer uma rampa de pagamento. Se você for em qualquer país europeu hoje, Estados Unidos, você paga o olho da cara de imposto de renda. Imposto patrimonial lá chega a 40%, né, de herança, de doação. Então, nós não estamos falando, eu acho que nós podemos corrigir isso pelo próprio imposto de renda, né, que tem no Brasil. O imposto de renda da pessoa jurídica já está carregado. O Brasil tem uma carga tributária sobre as empresas mais ou menos do tamanho da média internacional. Só que tem um problema, se você tributa muito a empresa, vai para o preço também. Porque o imposto de renda da pessoa jurídica sai do preço, do lucro que sai dos preços. Então, ele é como se fosse um tiro no pé. Então, o que é que as nações todas fazem, né? E o Brasil não faz? Tributar gradativamente mais quem ganha mais. É muito justo, porque a pessoa não consegue consumir, né, com o que ele ganha. Um cara que ganha 200 mil por mês, ele consegue gastar o quê? Com a casa dele, comida, roupa, água, luz, telefone, carro, no máximo ele vai gastar 30 mil. Então ele poupa 70 mil, 150. Ou não, né? Depende muito da pessoa. Tem gente que compra carro, que sai Mas ele compra o carro uma vez na luxo. vida, um carro, dois. Então, com esse valor, quer dizer, isso que eu quero dizer, ninguém põe a bunda em 2 assentos de carro, né? E ninguém come 2 pratos de comida na mesma hora. Ninguém consegue vestir 2, 3 roupas ao mesmo tempo, não é? Então, eu digo assim, para fazer justiça social... Do mais é luxo, né, deputado? Não, é o direito dele. Ele tem a expertise, ele tem empresa, ele ganhou, tudo bem. Isso é democracia, isso é economia de mercado. Só que cabe ao Estado brasileiro e ao Parlamento do Brasil, a exemplo que as nações mais desenvolvidas, mais democráticas já fizeram, corrigir essa falha. Não pode uma família, uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, pagar 50% de impostos. Não pode. Isso é anticristão, é injusto. E está isento. Isso que o Raul está dizendo é o seguinte, paga sobre o salário. E o que aconteceu em governos passados, sempre Fernando Henrique Cardoso, que se isentou o pagamento sobre dividendos. E de onde é que vem os dividendos? Do lucro. É isso que nós estamos falando aqui. A nossa indignação é essa. Então, tu tem o lucro de uma empresa, quando você faz a divisão desse recurso para as pessoas que são os acionistas, enfim, que participam, eles não pagam imposto. Não paga imposto. E paga imposto a parte que é da empresa, o que onera, o que dificulta. Se nós queremos mais empregos dentro das indústrias, nós temos que aliviar nas empresas. E sobre a renda individual, que é a grande parte da progressividade, taxar mais. Só tem uma coisa para dizer. No Fernando Henrique foi reduzido a 0 o dividendo para atrair os investimentos. Foi naquele momento que nós recebemos todo esse volume da indústria automobilística e fez do Brasil um dos maiores produtores de veículos, automóveis, caminhões do mundo. Só que no Fernando Henrique também, a isenção do imposto de renda ia até 9 salários mínimos. Entendeu? Tem a favor e tem contra. Então não dá para olhar para o passado que vira estátua de sal. Entendeu? É isso. Temos que consertar o que veio para cá. O Lula foi presidente 3, está na 4ª vez, né? Entendeu? 2 vezes e 3 aqui agora. Então, vamos assim, está errado, temos que consertar. Quanto a esse aspecto, a reforma do IVA teve todo o meu apoio. Essa reforma do imposto terá todo o meu apoio para conscientizar, esclarecer, ajudar a compreender que não tem nenhuma sacanagem nisso.
o que tem que corrigir. Tem que isentar R$5.000? Sim, sim, com certeza, né? Porque essas pessoas, elas já são tributadas pelo consumo. E mesmo assim, até 2 salários mínimos vão continuar pagando mais impostos do que os ricos. Deputado Bongás, esse escalonamento do qual o deputado Raul falou, esse escalonamento entre os 5.000 e daí para frente, poderia já estar no projeto também ou isso vai ser negociado? Nós vamos ter dificuldade para aprovar a primeira parte. E nós temos que elogiar que o governo do presidente Lula está tomando essa atitude de mandar. Porque no governo passado ele também prometeu em campanha fazer e não mandou. Aliás, não reajustou a tabela de imposto de renda. Você sabe quando foi a última vez que o imposto da imposto de renda, a tabela do imposto de renda foi reajustada? No tempo da Dilma. No tempo da Dilma. Nós passamos 7 anos sem reajuste da tabela do imposto de renda. Por isso que trabalhador com R$1.900 pagava imposto de renda e não devia pagar. O que o presidente Lula assumiu agora? Chegar até os 5.000, mas imediatamente, até o final do seu governo, mas imediatamente jogou para 2 salários. Então nós já aumentamos, porque não vinha defasada a tabela. Então uma coisa é a defasagem, a outra é termos uma escadinha, mas uma escala mais faixas, porque quando tu pula de uma faixa para outra, e já que tu tem menos valores, então tu rapidamente com R$4.600, com R$4.600 nós já caímos na faixa máxima, que é 27,5. Essa é a injustiça que está. Então isso parcialmente então vai ser corrigido. Então essa é uma coisa muito importante. Mas o presidente Lula, nós já tentamos nesse congresso, e aí vai novamente meu alerta, e esse é o centro do debate a partir de agora. Porque o que nós fizemos? Nós já tínhamos oportunidade de, na reforma tributária, votar por uma emenda que nós tínhamos, que um partido tinha apresentado, a taxação progressiva dos que têm renda mais de R$10 milhões. Isso não foi aprovado. Sim, aí já entraria no imposto dos super ricos? É isso, ou o imposto dos super ricos, ou nós tentamos trabalhar isso há poucos dias dos altos salários, para que não tivessem as autorizações acima do teto. Nós temos muitos reajustes de quem ganha acima do teto, que não são decisões que nem essa casa tem poder de tirar. Os seus conselhos nos poderes decidem que tem um puxadinho para cá, um valor outro para lá, que chega a 150, 200 mil. Isso aí termina indo mais para a justiça do que para o legislativo, né? Claro, só que daí seria muito justo que o parlamento pudesse se posicionar sobre isso. E nós, Raul, nós não conseguimos votar isso, porque tinha uma pressão exatamente dos altos salários aqui dentro, que é exatamente o alerta que eu estou fazendo agora. O alerta meu é claro e eu repito. Todos os brasileiros que concordam conosco que deve isentar até R$5.000, a oportunidade está aqui. O Lula vai mandar. Nunca ninguém mandou. O Lula vai mandar. Só que são 35 bi a menos. Então é justo que se taxe os altíssimos, como nós estamos falando aqui? É justo. Então ajude nessa mobilização. Esse é o grande recado, né, que nós queremos colocar. E o outro tema, isso para encerrar esse meu raciocínio, sim. O Raul levantou várias questões e eu gosto disso. Eu acho que nós deveríamos criar no Brasil um processo de educação tributária. Porque esses temas são muito áridos para trabalhar. Isso existe, até já no 2º grau, na high school eles já fazem. Também, mas essa explicação, o popular, eu estou defendendo uma educação tributária popular, para o povo entender que se ele paga pelo consumo, ele paga mais que os ricos, que se tu tem uma herança, veja bem uma herança, o cara tem uma fazenda de milhares de hectares, tem indústrias e tudo. Bom, vai ter uma herança disso. Vai passar para um filho que nasceu em berço de ouro, entendeu? Que vai nascer rico. Como é que os outros países fazem? Não, isso aí foi a sociedade, teve isenções fiscais, teve estímulo, teve tributo. Isso pertence a ele, está no nome dele, é patrimônio dele. Mas quando ele passa a herança, é justo que tenha uma tributação sobre isso. No Brasil, uma das tributações mais baratas, mais baixas. Então, nós estamos falando dos dividendos, que é os grandes lucros, nós estamos falando das heranças, nós estamos falando desses valores que no Brasil são muito baixos. O percentual que o Raul colocou é mínimo na arrecadação total. Então, estamos caminhando para isso. Fizemos uma parte sobre o consumo, estamos iniciando sobre renda, mas isso precisa ser aprovado. E, para ser aprovado, ele vem vinculado. É isso que eu quero dizer claramente. Só tem os 5 se tiver os 50. Tá? Então temos que trabalhar isso para que realmente haja justiça tributária, justiça social, e isso vai ser dinheiro que vai na veia direto na economia. Tenho certeza disso. A gente
praticamente terminou. Eu queria que o senhor dissesse só rapidamente, em pouquíssimas palavras, qual vai ser a maior dificuldade para passar esse projeto aqui, o senhor e o senhor também. Bom, se embolar imposto de herança com o imposto de renda, não dá certo. Sim, como tentaram embolar no IVA com o imposto de patrimônio, não dá certo. Tem que ser, vamos trabalhar imposto de renda com imposto de renda. Imposto de consumo com consumo, resolvemos, vai ficar o melhor imposto do mundo. Então nós podemos consertar o imposto de renda, que é o imposto direto, né? Progressividade, pode-se discutir também o dividendo, acho que chegou o momento de rediscutir a tributação de dividendo das empresas, que eu acho que cabe esse espaço, uma boa discussão, não tanto quanto o Bolsonaro queria, ele queria 20%, ele mandou um projeto aqui, né? Pode ser algo mais moderado, então nós temos isso. É como o IVA dele, era de 40% de alíquota, o nosso é de 25%, né? Então nós queremos fazer uma discussão. É isso que o centro e a oposição responsável quer ajudar a fazer. E lá no patrimônio, a gente vai discutir essa tributação. Num outro momento. Porque já existe o imposto de herança no Brasil, que é estadual, e tem o municipal, né? Você tem o imposto de transmissão casa-morte, e inter vivos e doação e herança. E o IPTU e o ITR. Então você já tem o tributo. E no mundo você não tributa o estoque, você tributa o fluxo. Por isso que as nações desenvolvidas, mais democráticas do mundo, tributam na hora da herança. Então você tem que proteger a classe média. A classe média não pode pagar essa conta. Quem tem que pagar são os muito ricos. Tá certo, deputado. Muito obrigada. O senhor rapidamente. Bem assim. Nós agora vamos fazer a educação popular que eu disse, é sobre todos os aspectos para a pessoa compreender como é que é a formatação da tributação no país, da renda. E nesse aspecto específico, nós vamos votar como vai vir apresentado, que é exatamente no imposto de renda, só que no imposto de renda vai ter o vínculo, tá? 5,50, precisa cobrar dos mais altos no imposto de renda. Então, exatamente isso vai ser um grande avanço, é bom para a economia, é bom para a área social, é bom para todos nós, e nós podemos continuar fazendo esse debate para que isso realmente possa ser aprovado com esse vínculo. O receio que eu tenho é que haja demagogia e alguém venha dizer, não, faz até os 5, mas não pega os de cima. Aí não dá. Proteger a classe média. Nós não queremos tributar a classe média brasileira, né, e diminuir dos pobres. A classe média será protegida sempre. Temos que encerrar. Mas essa é a grande tarefa mesmo, porque ela vai agora atingir mesmo a classe média, tá? Porque sempre se falava da classe média e ninguém fazia nada para a classe média. Os pobres nas condições deles, os ricão lá em cima. Então vamos acompanhar. Se mexer na classe média não passa. Vamos acompanhar, vamos ver como é que vai ficar isso. Vai ser uma longa discussão. Eu conversei com os deputados Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, e Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, sobre o projeto do governo que isenta do imposto de renda as pessoas que ganham até R$5 mil por mês. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Câmara Debate, que fica no YouTube da Câmara. Até o próximo programa.